3. A gente está recebendo aqui no estúdio a diretora do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Carla Silene Lisboa. Ela que já esteve aqui com a gente em outras ocasiões. É um prazer tê-la de volta e de novo aqui, Carla. Prazer é todo meu, Thalita, muito obrigada e um bom dia a todos. Bom dia. Pois é, gente. Infelizmente, né, Carla, a gente ainda tem que falar sobre o feminicídio e sobre os crimes cometidos contra as mulheres, porque a gente tem a sensação de que vem crescendo cada vez mais. É só uma sensação ou aqui em Minas Gerais, por exemplo, isso realmente tem acontecido? Olha, segundo os dados oficiais que nós temos recentes, tudo indica que infelizmente tem crescido essa violência da forma mais grave, que culminando com a morte das mulheres no nosso estado. Pois é, e nesta última semana, um caso que veio à tona e que chocou, né, Belo Horizonte, Minas Gerais de uma forma geral, foi o caso daquele rapaz, daquele homem que matou no bairro Liberdade a ex-companheira e o filho dela. Ele que foi preso há alguns dias, próximo ali ao Fórum Lafayette, e o advogado dele que alegou que ele teria problemas mentais. Como que é tratado a pessoa que comete esse tipo de crime, o feminicídio? Bom, nós tivemos uma alteração recente a partir do momento em que um homem mata uma mulher na situação da relação doméstica ou familiar, ou que ele mata a mulher em razão do simples fato dela ser mulher. Isso caracteriza o chamado feminicídio. Mas o que a gente observa nesse caso, assim, a questão da pena, o que variou de fato, é que a partir de agora a pena dele passou a ser de 12 a 30 anos. E isto é uma pena significativa. No entanto, o que mais me chama atenção nesse caso e em casos semelhantes é a dificuldade do aparato de justiça em dar a assistência imediata e a proteção efetiva a essa mulher. Porque o que essa lei alterou de fato foi a punição. A punição, ela é para depois que o caldo já entornou, que o fato já está posto, não há mais o que fazer. Ela já está morta, o filho está morto. Então, a nossa preocupação hoje, quando se trata desse assunto, é muito quanto ao antes. O que o Estado efetivamente pode fazer para que isso seja evitado? Porque nesse caso especificamente, a gente tem que houve uma sucessão de registros, pedidos de medida protetiva, pedidos de prisão, inclusive de ex-namoradas. Agora surge essa questão de uma possível doença mental. É possível que exista, não sabemos, tem que ser investigado, tem que ser apurado, mas a preocupação poxa vida, entre 2007 e 2019, nós estamos falando em 12 anos de ocorrências relativas a uma mesma pessoa e que o Estado, infelizmente, se revelou ineficiente para prestar essa segurança. Muito também pela falta de comunicação aos meus olhos. É uma coisa tão interessante, a gente teve notícia que uma das medidas que a Justiça disse que vai tomar é colocar uma fita amarela na capa do processo para que ele se distinga em relação aos demais quanto à prioridade para ser avaliado, dado ao grande número de procedimentos que chegam, de processos que chegam a tanto a delegacia quanto ao fórum relativos a esse tipo de crime. Mas o que é interessante? Agora há pouco aqui mesmo a gente ouvia sendo noticiado a construção de um aplicativo que vai facilitar a questão do transporte. Olha que coisa absurda. Isso não existe na justiça. Nós não temos o uso de uma tecnologia que permita facilitar o trabalho. A comunicação entre a delegacia de polícia e a justiça, ela é absolutamente ineficaz até nesse momento, porque não há um diálogo, uma forma fácil de se comunicar. E mais do que isso, movimentar essa estrutura leva tanto tempo que às vezes já chegou o momento que a mulher acredita que o problema está resolvido, ela participa da audiência, fala, não, agora está tranquilo, já estou bem. Nós estamos falando de relações que envolvem sentimentos, envolve emoção. E, portanto, elas acreditam que também retornam a relação com o agressor, ela se repete. Então, aqui nós temos um ciclo muito complexo, onde, além da melhora na comunicação, nós defendemos também a necessidade de termos outros agentes atuando nisso. Que outros agentes seriam esses? Uma assistência social adequada, uma assistência psicológica adequada, uma assistência médica adequada, porque muitas das vezes o que a gente escuta ele é um excelente marido, doutora. O problema é a bebida,
Ele é um excelente pai de família, mas se envolveu com drogas. Ele era um marido e um pai maravilhoso, doutora, até o dia em que perdeu o emprego. Então a gente se pergunta, as origens do problema muitas vezes estão sendo postas, mas não estão sendo tratadas. A única coisa que a gente tem feito é prometer uma pena mais grave e que não surtiu efeito, como está bem claro pelos números atuais do nosso estado. E esse caso em específico, Carla, ele também chamou muita atenção justamente por essa ineficiência, talvez, aí da polícia e da justiça. Como a senhora mesmo relatou, essa mulher tinha pelo menos três pedidos de medidas protetivas. Mas, geralmente, a gente comentou isso aqui no Super N ao longo da semana, eu e o Rodrigo Freitas, nós comentamos justamente isso. No popular, aquela mulher que tem um relacionamento abusivo, que sofre algum tipo de ameaça e que acaba escolhendo ficar com um parceiro por alguma questão, como a senhora mesma acabou de citar, né? Por talvez uma falta de acompanhamento psicológico, mas ela é chamada de mulher de malandro, a mulher que não tem vergonha na cara, como a população enxerga essa pessoa, como ela é vista para todo mundo, mas ela ali aceita aquela situação. Neste caso, não. Neste caso, essa mulher denunciou, foi atrás, só saía de casa com o filho, justamente por ter medo desse homem. E quando a gente conversou e a gente tem uma fala muito emblemática e muito triste do irmão dessa mulher, que ele fala, esse homem tratou a minha irmã e o meu sobrinho como se fossem baratas, matou, e as pessoas estão levando isso como se fosse normal. Ela estava tentando ter uma vida novamente, só saía de casa na companhia do filho e mesmo assim acabou morta. E aí eu te pergunto, além da justiça e da polícia, e além desse tratamento psicológico, desse apoio, se a mulher percebe que não está surtindo efeito essas denúncias, o que ela deve fazer? Veja bem, uma questão que eu acho importante a gente destacar quando a gente fala da ineficiência, eu quero deixar muito claro que a crítica aqui não é às pessoas, não são os policiais, aos agentes da justiça, é a forma, como essa comunicação se opera, falta investimento, falta interesse. A gente já conversou sobre isso aqui outras vezes, sobre o sucateamento da própria Polícia Civil, ainda está faltando muito investimento naquela área. Bom, mas não adianta só a boa vontade do profissional em tentar fazer alguma coisa. Agora, em relação a essa questão também que nos chama atenção, que é o vulgarmente chamado mulher de malandro, como se ela aceitasse essa violência, é muito claro que nenhuma mulher aceita essa violência. O que existe é que dentro desse relacionamento, essa pessoa apresenta altos e baixos. Então, existe um momento em que o relacionamento está bem, que não há agressão e que ela acha que está superado. E, na verdade, não se tratou a causa, basta um gatilho e a situação de violência se repete. Como se fosse uma doença, né? Só que o que acontece? Como me parece, pelos que a gente teve trazido aí na imprensa nesses últimos dias, nesse caso específico, o relacionamento passou por essa fase de separa, retorna, até o dia que de fato ela coloca o ponto final. E a partir do momento que ela coloca esse ponto final e que ela tenta reconstruir a sua vida e passa a buscar outras formas de segurança, ela se envolveu aí, se viu desprotegida e parece que são 3 novas ocorrências, 3 novos registros que ela fez. Bom, a gente se pergunta o que ela poderia fazer. Existem casos hoje, por exemplo, da pessoa ter a oportunidade de ir para um lar que fica, que o endereço é sigiloso, que ela sai dos locais onde possivelmente ela seria encontrada. Mas isso só muda o endereço da casa dela, porque ela tem um trabalho, ela tem uma rotina, que normalmente é conhecida do agressor. Sabe onde ela vai trabalhar, sabe que horas ela entra para o serviço, que horas ela sai, no caso sabe que horas que ela vai para academia, que horas ela sai, ou que ela frequenta aquela academia e monta uma prontidão. E romper com toda a estrutura, a mulher fala assim, olha, eu vou sumir no mundo para nunca mais ser achada, isso é algo muito difícil, tanto que o próprio programa de proteção à testemunha, a gente tem dificuldade com isso, porque as pessoas têm que ser outra pessoa, de repente você abandonar toda a sua vida e assumir uma nova identidade. Isso é muito complicado. Então, é uma medida extrema, mas que também tem as suas dificuldades de ser implementada. Então, hoje, eu só acredito de fato que isso vai melhorar na medida em que a gente tratar a raiz do problema.
Ainda assim, nós vamos ter casos que são puro casos de crueldade, violência, aquele caso da mulher que levou um bolo numa festa, que era para levar um salgado, e o indivíduo está solto até hoje, ali me parece, a princípio, que é um caso de pura crueldade. Isso aí a justiça tem a sua forma de tratar. Mas para os casos que envolvem esses relacionamentos doentios, acredito eu que a gente tratando a origem do problema, aí sim nós estaremos dando segurança a essa mulher. E não necessariamente isso tem que ser no sistema de justiça. O sistema de justiça é o último a atuar em casos como este. Só que nós estamos delegando tudo ao sistema de justiça e mais, ao sistema de justiça criminal, que é o último a atuar quando todos os outros falharam. Resultado? Tá claro, tá posto. As mulheres estão sendo agredidas, estão morrendo dia a dia. Isso se tornou corriqueiro nas conversas hoje, a ponto, aí sim, dessa sensação desse irmão. Poxa vida, que indiferença, porque se tornou uma notícia comum. Existe aquela história também da vizinha, que às vezes, ou do vizinho que escuta, fala, não, briga de marido e mulher, eu não vou meter a colher. Aí já existia a campanha agora, olha, não, tem que falar sim, tem que denunciar. Mas a gente sabe que se deixarmos isso somente na mão da atuação da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Judiciário, infelizmente, a tendência é continuarmos a divulgar o aumento do número de mulheres que morreram por feminicídio. Vou aproveitar a presença da senhora para a gente falar de um outro assunto, mas quando a senhora fala dessa questão de outros setores que falharam ou de tratar, né, o problema ali na raiz, a gente trouxe hoje a história daquele adolescente que se enforcou e que morreu num centro socioeducativo. É justamente essa raiz, né? Porque talvez essas medidas de tentar socioeducar ou de fazer com que esses adolescentes que cometem algum tipo de crime estejam ali para tentar voltar para a sociedade longe desse tipo de crime, não funcionam, né? O que a gente vê são sempre esses assuntos. Em 2017 nós tivemos aquela rebelião, também aqui num centro socioeducativo em Belo Horizonte, um adolescente que foi morto e nada foi feito, nada foi mudado. Esses centros socioeducativos que ficam lotados, isso se repete no sistema penitenciário, né? Se repete no sistema penitenciário, se repete diante de uma sociedade que anda angustiada, uma sociedade que anda inconformada com tudo que está acontecendo ao nosso redor. Então, o que a gente vê? Em 2007, eu me lembro de um deputado que apresentou um projeto, deputado do nosso estado apresentou um projeto de tratamento psicológico aos encarcerados. E naquela época aquilo parecia algo absolutamente surreal, algo fora do contexto que a gente estava vivendo. E hoje eu digo com sinceridade que eu lamento isso não ter sido aprovado e implementado. Porque muitas das vezes uma atuação dessas ciências auxiliares, em especial das chamadas ciências psis, nós teríamos condições de evitar muito do que a gente tem assistido. Eu me lembro aqui de uma conversa com o Sapione, a gente brincava sobre a questão do uso de determinadas substâncias. Olha, é difícil você encontrar hoje na nossa sociedade uma pessoa que não esteja utilizando uma medicação antidepressiva ou para alguma coisa semelhante. E muitos não têm acesso a esse tipo de tratamento. Então a gente tem observado um aumento do consumo da droga, a gente tem observado atos extremos como o do suicídio. E a gente se pergunta, será que se a gente estivesse tratando a nossa mente, o nosso agir, o nosso ser efetivamente, nós não teríamos condições de evitar muito do que está desaguando em números de criminalidade? Mas a grande verdade é que existe até um preconceito. Isso é curioso para um dia vocês talvez conversar um pouco, porque a própria sociedade ainda tem um preconceito até para tratar desse assunto, né? É como se fosse coisa de gente fraca. É como se fosse... Quem faz uma terapia, por exemplo, é porque tá ficando louco. Exato. E aí é fantástico sobre essa questão. O que é loucura de fato? Como que a gente vai definir? Quais são os parâmetros? Nós temos muita dificuldade para tratar isso ainda. E, infelizmente, o resultado tem sido isso. Cada vez a gente vendo jovens achando que a solução vai ser essa extrema, como a desse menino nesse centro de internação. Outros desaguando isso em forma de violência, essa intolerância que a gente tem vivido hoje dentro do ambiente familiar, no trânsito, nas escolas,
isso tem se multiplicado avassaladoramente, vamos dizer assim. Sociedade de forma geral, né? Conversamos com a diretora do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Carla Silene Lisboa. Muito obrigada pela conversa, pela entrevista com a senhora. Seja sempre bem-vinda aqui à Rádio Super. Muito obrigada, Thalita. Agradeço a todos. Uma ótima manhã de sábado. 8h58.